人がいっぱい死んで、私たちはもう一度アキラくんに会ったの。Akira. Olá, gangues de motocicletas e crianças psíquicas. Eu sou o Madu e Akira tem, se eu não me engano, 24 frames por segundo, que dá mais de 160 mil frames. Pra você, Eros, shame on you, assistisse em 2x. 48 frames por segundo é frame pra caralho, hein, Madu? Eita, Lelê. Ei, pessoal, eu sou a Zizi. Ainda bem que existe maturidade, né, gente? Porque 30 anos depois eu acho que eu finalmente comecei a entender esse filme. É, gente, eu sou o Eros e daqui 30 anos eu vou tentar ver de novo pra ver se eu entendo. E hoje, gente, a gente tá aqui com um convidado especial. Estamos com a Aninha, que tem todos os requisitos pra estar gravando aqui com a gente. Bem-vinda, Aninha. Obrigada, primo. Então, meu nome é Ana e eu acho que a Akira é a melhor animação da história. Não é só por ser prima, mas por esse ponto de vista extremamente parcial que eu tô aqui hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente tá aqui, então, pela 10ª vez pra fazer uma análise antropológica. Eu disse 10ª vez contra a regra. Coloca a palminha. Não é um Pulp Fiction, mas é um bom filme também. Nós vamos falar de Akira, de Katsuhiro Otomo. Vocês vão ouvir eu falando isso durante o episódio. Para manter o padrão dessa vez, com a Aninha, para ajudar a gente, nós vamos fazer a análise passando por aqueles diversos aspectos que você já conhece. Narrativa, personagem e linguagem. Então monta na moto e vai. Escuta aí que tá show. Katsuhiro Otomo! Bom, então vamos falar de Katsuhiro Otomo. Meu sotaque é maravilhoso, gente. Zizi, quem é Katsuhiro Otomo? Sim, tá podendo virar dublador agora, né? A intenção dele. Bom, Katsuhiro Otomo é um artista bastante múltiplo, assim, né? Pesquisando aí sobre ele pra trazer, né, um pouco dele pra vocês hoje aqui, eu descobri que além de autor de mangás, ele também dirigiu vários filmes que vão aí da animação pro live action, né? Ele não é só do universo do anime. E além dele se aventurar, né, pelo cinema e pelos quadrinhos, ele também brinca aí com outras linguagens do universo das artes plásticas e design em geral. É um cara que, pra mim, né, nesse ponto japonês, tem um olhar pra estética que é uma coisa muito única, né? E ele põe isso tudo pra fora. Bom, a primeira obra dele foi um mangá, né, que em inglês chama aí A Gun Report, que é de 73, e foi um grande sucesso. E logo depois, em 79, ele lançou uma outra chamada Fireball, que acabou colocando ele aí numa categoria de artistas mais cult, né? Ficou mais destacado. E aí, no começo dos anos 80, em 82, para ser mais específico, ele começou a publicar Akira, que é a sua obra mais famosa, né? Em 92, ele começa a publicar o mangá e em 88, ele fez a versão animada para os cinemas. E depois do sucesso avassalador aí do Akira, ele lançou várias outras obras, uma especificamente que chama Domu, não sei, mas é uma obra que acabou rendendo a ele o grande prêmio de ficção científica japonesa e que era até então feito inédito pra galera que era dos mangás, né? Então, o cara que trouxe o mangá aí, de certa forma, acho que pro universo mais comercial, né? Que popularizou um pouco aí essa história, inclusive talvez o primeiro mangá que eu, por exemplo, ouvi falar, né? O primeiro mangá, o primeiro anime que eu ouvi falar foi o Akira. Então, ele ainda faz essa coisa de ter apresentado ao ocidente esse universo. E esse é o Katsuhiro Otomo, com vários outros filmes aí e vários outros mangás que valem a pena dar uma conferida. Esse negócio de apresentar, eu tava conversando com um amigo meu, Lucas, inclusive alguém que eu quero chamar pra gravar com a gente uma hora, que se tem alguém que conhece de anime, de cultura japonesa, é esse amigo meu. E ele tava comentando que ele foi apresentado aos mangás, ele tem o corpo todo tatuado de coisa de mangá, pra você ter ideia, assim. É um cara que tatuou o corpo inteiro. E ele falou, a primeira coisa que eu assisti na minha infância, que foi que me jogou pra dentro desse universo, foi Akira. Então, acredito que... Reza a lenda que Akira passava na manchete, velho, quando a gente era criança. A gente é muita gente, né? Eu não lembro de ter visto na TV, mas eu lembro do meu time sentar. Eu era criança mesmo, eu devia ter, assim, no máximo 11 anos, mas eu acho que eu tinha menos, e falar assim, vamos assistir aqui um troço legal e diferente. Eu não lembrava nada do filme, mas eu nunca esqueci a experiência. Eu nunca esqueci que em algum momento da minha vida, quando eu tinha, sei lá, 9 anos, eu assisti um filme
filme chamado Akira, e que foi bem impactante exatamente por ter sido, né, diferente. Cresci com essa referência aí, eu lembrava muito pouca coisa, acho que eu lembrava das motos. E é o expoente, né? É um ícone, assim, dá pra falar que é o DeLorean japonês quase, assim. Ô, Kai, qual que seria o carro aí do Velozes e Furiosos? É a moto do vilão do Hobbs and Shaw. Aí, tá vendo? É quase isso. Contra a regra aí, fazendo participação especial. Já gravou um episódio inteiro sobre essa coisa boa que é Velozes e Furiosos, né? Tá aqui. Não, ele gravou sobre o primeiro Velozes e Furiosos. Sobre o primeiro. A gente corre o risco de ter mais 8 episódios surpresas aí, feitas escondidas. Até gravar o 8º já lançou mais uns 4 filmes, gente. Katsuhiro Otomo. Bora, vamos falar de Akira, então. Filme de 88, pra você que tá ouvindo no futuro, de 1988, não de 2088, tá bom? Direção e roteiro desse cara que eu vou repetir o nome em japonês, que é Katsuhiro Otomo. Adorei falar esse cara, tá? Vamos lá, convidado especial, Aninha, conta pra gente aí sobre o que é o filme. Já aproveita e emenda e por que é que você escolheu esse filme. Bom, vou falar primeiro, então, porque Akira é um dos meus filmes favoritos e, de longe, a minha animação favorita. O filme Akira, ele começa com uma grande explosão que fez com que Tóquio fosse destruída. E, especificamente, no ano de 1988. Isso vai ser importante. No início do filme, inclusive, ele cita a data, que é o 16 de julho de 1988. Pode ser uma correlação que eles fazem com a experiência nuclear Trinity, que foi feita no Novo México, nos Estados Unidos, que foi a primeira explosão nuclear. Então, a primeira cena do filme, ele é essa explosão. No lugar de Tóquio, onde no filme aconteceu a explosão, em 2019 se passa Akira, onde começa com vários atentados terroristas pela cidade. O Kaneda, que é o personagem principal, e o Tetsuo, que é o seu sidekick ali inicialmente, eles são amigos e integram uma gangue de motoqueiros, e o início do filme se passa com esses rachas de moto com uma outra gangue rival, que são os palhaços. A gangue do Kaneda e do Tetsuo é a Pills, né? São pílulas. E até que um dia o Tetsuo, que é esse personagem quase que ao lado do Kaneda, encontra o Takashi, que é uma criança meio estranha, com os poderes, que a gente vai descobrir que fugiu de um hospital onde era tido como cobaia. O Tetsuo, ele é ferido nesse encontro e antes dos amigos da gangue poderem ajudar, ele é levado por integrantes do exército, que é liderado pelo coronel Shikishima. A partir de então, o Tetsuo passa a desenvolver alguns poderes que ficam muito sombrios durante quase todo o filme, que faz com que ele seja comparado ao lendário Akira, que foi o responsável pela explosão de 1988. E eles citam durante todo o filme a frequência Akira. O Akira é tido como uma energia, muito mais do que uma personificação. E ele continua aparecendo na mente do Tetsuo durante todas as transformações que vão recorrendo no filme. Paralelamente, o Kaneda, que é esse personagem mocinho da história, ele se interessa pela Kei, que é uma das garotas envolvidas com espiões da rebelião para decifrar o enigma dessas cobaias que são controladas pelo exército. Então a gente tem um conflito muito grande entre a população, a política e a ciência, que são travados durante todo o filme. Entendeu agora, Eros? E a religião, né, Aninha? E a religião. É muito importante isso, inclusive, porque esses 3 pontos, né, da política, o exército e a religião, eram os pontos que estavam mais recorrentes no Japão. Após a guerra, né, de 1945, que foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Também foi quando teve os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Então, todo esse trauma atômico que ficou no Japão, ele é recorrente no filme. Tanto que tem uma parte do roteiro onde eles vão para onde está tendo onde serão as Olimpíadas, né? Que é um fator muito decisivo, assim, para a entrada da cultura ocidental no Japão. Toda essa ocidentalização, ela é muito remetida também naqueles letreiros enormes de neon que ficam na cidade inteira, com aquele capitalismo efervescente e aquela adolescência muito louca no Japão, tentando achar o seu lugar. Então também retrata um pouco dessa identidade japonesa que está tentando se encontrar num período após-guerra. É engraçado que essa ambientação do filme, ela me lembra muito o Blade Runner, que tem uma coisa, né, da cidade dos letreiros também muito forte, e que, como a gente está falando ali de uma época em que as marcas orientais, né, as marcas japonesas estão muito presentes nos Estados Unidos, a gente vê muito letreiro de coisa japonesa no Blade Runner, né, e a gente vê naquelas cidades onde eles andam uma população também bem oriental. Então é muito curioso que os 2 filmes têm uma ambientação que me chama a atenção de ser bem parecido. Eu fiz essa relação também, Zizi, de tipo dos prédios grandes, os letreiros, toda
daquela história é bem semelhante mesmo. E tem uma coisa que pra mim chama atenção, que como os Simpsons eles previram, né? Tá falando de Olimpíada em Tóquio, Olimpíada de 2020, Tóquio. Caralho, né? Que merda. Pois é. É muito foda isso. E ele relaciona esse cenário com o próprio Metrópolis também. O Metrópolis, o outro filme do Akira que às vezes citou, ele trata também toda essa cidade expansiva japonesa, que ainda não era uma coisa tão presente no Japão, mas que hoje em dia, quando você pensa em Tóquio, é exatamente aquele cenário, né? São os grandes letreiros, aquelas ruas enormes onde as pessoas cruzam, milhares de pessoas. Então, ele meio que realmente imaginou que seria uma situação muito parecida em Tóquio e acabou se concretizando, igual você falou, a própria questão das Olimpíadas, né? Qual que é a sua relação aí com o Japão ou com as animações japonesas? Que você vem com uma bagagem de história do Japão única. Eu gosto muito, principalmente essa cultura, né, de animações japonesas. Eu acho que traz um paralelo muito diferente com o que a gente tem no Ocidente, né? As animações aqui sempre foram outras coisas. E quando eu me deparei com animes que não são feitos para crianças, né, de fato, a classificação indicativa do Akira é para 14 anos, no mínimo. Então, você tem animes que começam a ser feitos para pessoas que já têm uma compreensão, não é uma coisa tão infantil mais, isso passa a me chamar muita atenção, de entender, e até pelas questões que eles representam, né, de uma história que é completamente diferente da nossa, que a gente não vê na escola, né, não tem nada de Japão na nossa própria cultura, a gente não vê nada de imperialismo japonês, como foram séculos e séculos de história que a gente simplesmente apagou no nosso sistema educacional. Então, eu acho que é muito interessante essa outra perspectiva, e de costumes também, que a gente é muito diferente tudo, então fica com uma coisa muito nova. Eu sempre gostei muito de anime. E Akira, por ser um filme, acabou sendo uma coisa diferente, assim, pra mim também. E depois de ver sobre a própria Sadamoto, que a gente vai falar, sobre como marcou toda uma história cinematográfica do mundo inteiro, eu acho que realmente sempre me chamou muita atenção, assim. Cada vez que eu assisto, né, eu assisti pela terceira vez pra gente conversar aqui hoje, e cada vez que eu assisto, eu acho ele mais foda, né? Ele é um filme que cresce, assim, a cada revisitada. A primeira vez que eu assisti, eu era bem criança, muito menos desses 14 anos recomendados, eu devia ter uns 8, 9, e eu lembro de não ter entendido nada, mas ter sido marcada, assim, eu cresci com essa memória muito nítida de que em algum momento da minha vida eu sentei pra ver Akira, e que eu lembrava de em alguns outros momentos, alguns outros filmes, a coisa das motos, né, da gangue de motoqueiro, das jaquetas e tal, isso me voltava a Akira, talvez tenha sido a única coisa que ficou. Há uns 10 anos atrás eu assisti ele de novo, mas sem a referência anime. Então, é muito diferente, né? Eu gostei muito do filme, mas eu fiquei um pouco confusa. Tipo, que porra é essa que eu tô vendo? E de lá pra cá, porque tenho um marido que gosta de anime, assisti algumas coisas com ele, fui me acostumando com a linguagem, né? Com essa coisa da maneira como eles simbolizam algumas coisas, dos monstros típicos, né? Que a gente chama aí de monstros por, sei lá, falta de palavra melhor, porque nem sempre eles são exatamente monstros, né? Mas aquela coisa meio orgânica, meio conceitual, meio religião, meio técnica, tudo misturado, né? Meio tentáculos. Isso vai ficando mais comum, assim, pra mim. E aí, nessa terceira revisitada, eu achei, assim, acho que eu consegui, talvez, enxergar a obra-prima, que é Akira. Quando a gente pensa que é um filme de 88 e que é uma animação toda desenhada à mão, com a riqueza de detalhes que ela tem, com a riqueza de movimentação, né? Não é exatamente a câmera, mas vamos chamar aí de movimentação de câmera, dos ângulos, né, assim, do Akira, é muito impressionante. A cor, gente, a saturação e a explosão de cor que é o filme é muito bonita e chama muita atenção até hoje. É um filme de 88 que parece que foi feito há 3 anos atrás. Se tivesse me falado, ia passar tranquilamente, né? Sim. E a temática que também segue sendo bastante atual. Tem uma temática que não perde, né, o propósito, o sentido, por mais que ela estivesse falando, né, como a Aninha pontuou aí, do Japão, daquela época, de um momento cultural ali do pós-guerra, de uma falta de identidade do Japão naquele momento e tudo mais, a gente consegue entender isso no mundo de hoje ainda perfeitamente. Então, assim, eu acho um filmaçaço. Essa palavra você acabou de inventar, né? Não, eu uso ela muito. Foi um neologismo, né? Fala. Tem o filmão, tem o filmaço e tem o filmaçaço. O filmaçaço é reduzido para aqueles, assim... E tem Velozes Furiosos que tá lá em cima, que não foge da curva, né? Eu acho que a pegada de Akira, apesar de animação definitivamente não sendo forte, eu acho que a pegada é exatamente essa. É um filme que foi feito em 88 e ele passa como um filme extremamente atual. Não só pela temática, mas
pelo processo de produção dele. E ele foi muito inovador na pegada do movimento dos olhos, a quantidade de quadro que tem, a quantidade de quadro que foi feita, a atualização de frame por segundo que o desenho era feito, entendeu? Isso é, assim, fantástico. A qualidade da produção é incrível. A minha pegada com o filme é essa. Eu consigo ver todo o desenvolvimento técnico dele e o tanto que ele entrega pra época. A temática é foda, o filme é legal, mas continua não sendo muito a minha praia. Desenhos animados, infelizmente. Não, fora que tem uma outra coisa no filme que eu não falei, lembrei aqui agora, que é a influência que ele tem na cultura pop daí pra frente, né? Eu acho que ele não é um filme, a não ser que você seja muito fã de cinema ou que você tenha um foco maior na animação, né? No seu gosto, ou talvez aí no universo, né? De quem tem essa relação aí com o universo japonês, né? Ele não é aquela coisa que consta facilmente, tipo, sei lá, um clássico do cinema que qualquer pessoa mais ou menos interessada vai saber que ele é um clássico. Mas você tem, assim, clipe do Michael Jackson que passa cenas de Akira ao fundo, você tem Kanye West em clipes reprisando, né, imitando cenas do Akira, você tem Matrix brincando aí com a história das pílulas, né, da pílula vermelha, pílula azul. Na hora que eu vi aquilo na jaqueta do menino, eu acabei de assistir o Matrix 4, então na hora que eu vi na jaqueta eu tô assim, gente, olha ali o Matrix. Então a gente vê esse filme, né, reverberando até hoje em N lugares da cultura pop, né? E quando você não tem a bagagem de saber que é do Akira, você não saca, passa batido, né? Mas tá lá. Assim, eu também não tenho muita história com o filme japonês, tenho pouco repertório. Agora, pra mim, sempre que eu pego pra assistir os Ghibli que a gente assistiu, alguns outros que eu já tinha assistido, a minha experiência é a mesma, do tipo, caralho, que animação foda, tipo, que fluido. A minha primeira percepção é essa. E eu tive uma questão assistindo Akira, tenho esse amigo meu que é viciado em Akira, que enquanto eu assisti, eu fui perguntando ele algumas coisas, algumas dúvidas que eu fui tendo, eu falei assim, cara, quem que é Akira? Assim, qual dos personagens que é o Akira eu não tô entendendo no começo, né? Até você entender que o Akira não tá na história, leva um tempo. Eu tô assim, quem que é Akira? Tô falando de Akira, mas quem que é o Akira é o menininho? Não é, né? Eu fiquei com aquele negócio. Aí eu falei, cara, e já pagando a cerveja aí, trazendo o spoiler pro negócio, né? No final, eu virei e falei assim, cara, me explica, né? Me explica o que rolou. Me dá com suas palavras o que rolou, porque deixa eu ver se eu entendi. Aí ele falou comigo assim, filme japonês é sempre sobre alguém tentando matar Deus ou a pessoa se tornando Deus. Aí eu falei, tá, entendi. Obrigado. E é isso, né? E ele tornando Deus, né? É uma das interpretações. Eu curti demais, cara. Curti muito. É engraçado que nesse ponto eu tô assim, entendi da onde Fullmetal tá bebendo, mas aí depois você vai entendendo que, né, é isso, é da cultura, da temática da cultura, né? Assim. Sim. Agora, legal que você puxou aí o Ghibli, Madu. Como é curioso o estilo, né? Porque eu acho os filmes do Ghibli completamente diferentes. Sim, é bem diferente, né? Assim, é muito diferente. Você tem toda uma coisa de ter o cheiro do Japão também, mas é outra bagagem, é outra referência, é outro tipo de filme. Inclusive, sentir falta no Akira, não sentir falta no sentido de achar ruim, mas que a gente vai com essa expectativa, né? Eu que assisti muito mais Ghibli do que outras coisas, né, do universo japonês, principalmente das animações, daquele ma, que é o vazio que a gente falou no episódio da Chihiro, que é esse vazio, que é esse momento de contemplação. E aí é muito engraçado que nesse sentido achei até uma obra mais ocidentalizada, assim, de alguma maneira, né? Apesar de ainda ter muito de Japão nela, obviamente, né? Katsuhiro Otomo! Bora então fazer a nossa análise tropológica, seguindo aquela ordem que você já conhece, a ordem de sempre, narrativa, personagens e linguagem. Bom, acho que a gente podia começar com mudança de gênero, né? Enquanto a história, né, o mangá mesmo do Akira tem principalmente ação e intriga política, o filme tem muito mais terror psicológico envolvido, né? Tipo, o final do filme, principalmente, é muito mais um filme de terror do que para uma trama de espionagem. Tem a coisa da política, né? Da ação, tá lá e tal, mas realmente eu acho que o que fica mais forte, pelo menos pra mim, de fato, é realmente essa coisa do terror psicológico, né? Agora, não consigo falar de tropes de Akira sem citar a moto, né? Deslizando, que é
Sliding Bike Stop. E é o trope namer, né? Que hoje em dia ele é chamado de Sliding Bike Stop, mas ele até meia hora atrás, e de maneira geral na internet, é conhecido como o Akira Bike Slide, né? Que é o momento lá da cena icônica do Kaneda escorregando depois de derrotar o líder dos palhaços, que é uma cena foda quando a gente mesmo. pensa que é uma animação feita à mão e que é muito legal. E quantas vezes isso já não foi copiado no cinema, Nossa. né, gente? Quantas vezes? Tem uma cena de moto em filme de ação, isso acontece, né? Aham. Não tem dúvida. Vai ter um freado de lado. Matrix tem isso, se eu não me engano, também. Acho que todo filme tem, né? Tem moto. Se não tem, cara, eu consigo imaginar tendo, entendeu? Até o Já virou- Velozes e Furiosos do Caio tem a moto. Claro, freando de mas lado. aí Akira copiou de Velozes e Furiosos, né? É verdade, eu tinha esquecido disso. Mas acho que é muito importante até ser o Kaneda que faz essa cena, né? Porque ele traz toda essa coisa do garoto principal e muito foda, e quando ele dá o slide, você fala assim, esse é o cara do filme que vai sim. definir tudo. O Kaneda, quando ele aparece com aquela roupa, né? A roupa dele meio laranjada, meio vermelha, meio... Não sei, aquela cor, né? A cor viva ali. E ele tá na prisão e tem a menina com a roupa parecida. Eu tô assim, qual a relação? Ela que é a Akira. Fiquei assim, ela que é a Akira. Eu tenho certeza. Eu fiquei Nada, nessa nada. também, Madu. Tipo assim, que porra é essa, velho? Quem é a Akira nessa merda desse filme? Tem 40 minutos de filme e o Akira não apareceu ainda. Tem esse trope do prenúncio, né? Que ele começa a ter essas alucinações que vão definir o que vai vir no filme. E uma das coisas mais importantes dessas alucinações é a imagem do Akira que tá ali, né? Aham. Todas as alucinações, antes de você descobrir que vai ter um Akira interferindo nele, você vê um menininho com uma imagem de paz completa, que depois a gente vem a ver que é a criança do Akira, né? E que o cientista relaciona com essa frequência Akira, que se torna essa concentração de energia. Então, tudo isso, se você observar direitinho nos flashbacks que ele vai tendo, é quase não é bem flashback, né? É uma anunciação. Ele vai percebendo tudo que vai acontecendo e, ao mesmo tempo, ele começa aquela luta interna com ele, porque é o que vai fazendo ele ficar cada vez mais deformado. E conforme vai afetando mais ele vai ficando também mais orgulhoso. Então você pode ver que um dos efeitos dessa frequência Akira, que são esses prenúncios, ele vai ficando orgulhoso, amargo e vai se tornando aquela figura do vilão. Será que existe um trope pra sidekick que vira vilão? Deve existir, né? Eu acho que é a vingança, né, do sidekick, né? Porque ele foi... Cara, tem eu não sei se é o Aí, nome. se não tem, acabamos de inventar o nome. Nos Incríveis, não sei se vocês já viram, que tem um cara, acho que nos Incríveis 2, sei lá, que tem um cara que vira o vilão, que ele era o sidekick. Sim, é uma mesmo. coisa parecida. Ele sempre foi o menino excluído, o renegado, o mais frágil do grupo, que o Kaneda tinha que ficar defendendo ele desde a infância, tanto que mostra os flashbacks da infância dele, quando o Kaneda defendia ele. E aí ele, ao mesmo tempo que ele tem essa relação com o Kaneda, de irmão mais novo, né, do Kaneda, ele também enxerga o Kaneda como inimigo. Poxa, esse cara é sempre melhor que eu, ele é sempre mais legal que eu. E aí ele se torna, de fato, o inimigo do Kaneda. Tanto que nas últimas partes, onde ele tá lá dentro do estádio olímpico, que o Kaneda vem querer resolver a vida dele de novo, né, que ele tá sempre salvando ele dele mesmo, ele fica tipo, cara, sai daqui, para de tentar salvar o dia, né? Então ele vira meio que esse sidekick revoltado que quer mudar a história. E acaba se dando mal, né, porque ele vira o vilão. Em Batman tem isso, né? Tem um dos Robin que vira o vilão. Tem. Na verdade, ele vira o capuz vermelho, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele. Eu sei que tem até no jogo, sacou? É o capuz Mas, vermelho. na verdade, se a gente for olhar, isso é um clássico tão clássico que é toda a brincadeira do corpo fechado, né? O cara fala, tem toda essa conversa, né? Dos melhores mesmo. amigos, que eventualmente um vira o vilão e o outro vira herói. Se a gente pensar a história do Super-Homem com Lex Luthor, né? A gente tem tradicionalmente muitas histórias das duas pessoas, né? Que ou são melhores amigos ou se conhecem de alguma forma, que um é mais fragilizado e que aí esse rancor, essa coisa de ter sofrido bullying acaba virando, né, um herói e o outro vilão. A gente já nem entende mais o Magneto como um vilão, mas também a história do Magneto e do Xavier, né? Isso é um classicão mesmo. Eu não sei se tem um nome específico para esse trope, provavelmente tem, mas é um clássico. Você, em relação a Eros, eu tenho certeza que você é a heroína, tá? Que o Eros é o vilão. Agora, em relação a eu e Caio, eu fico com dúvida. Tá vendo? A cara de zombaria do Eros lá, de coisa de vilão.
A resposta dele é rosnar igual o ídolo dele, o Clint Eastwood. E o isolinho apertado, né? O Clint Squid aqui. Muito bom. Tem um outro trope aqui que adoro, gente, eu me divirto com o nome dos tropes, né? Que esse é o bom trabalho quebrando herói, né? Quando fica difícil falar, que a gente não fala assim, né? Na língua corriqueira, mas a ideia aqui... Bom trabalho quebrando ele, herói, né? Tipo... ou quebrando isso, né, herói? Mas eu achei isso interessante porque no universo, quando a gente pensa esses filmes de super-herói que a gente tá acostumado a ver, é tão comum, né? E foi até recentemente tão criticado que pra salvar alguma coisa, os super-heróis têm aquelas brigas que quebram a cidade inteira, explode tudo, milhões de pessoas são machucadas, não sei o quê, e isso passa batido. Mas o Akira começa falando isso, né? Da figura que num momento desses acabou explodindo a cidade inteira, e o tanto que aquilo traumatizou a cidade, né? Então, o bom trabalho quebrando herói fala dessa história, né? Pode a explosão tinha que traumatizar o mundo, né? Porque a cidade foi explodida e quem tava dentro morreu ali, inclusive. Sim. Vamos começar do zero. Sim, mas quantas vezes os Avengers fizeram isso e ninguém falou nada, né? Ninguém nem tocou no assunto. Não, eles sempre falam que a cidade tá vazia, Zizi. Depois de terem sido longamente criticados, resolveram colocar essa frasezinha, né? Ali em algum momento passando, só pra não passar batido. É igual o Oscar So White, que dá um Oscarzinho pra um negro e fala assim, a gente não é tão branco assim. E, na verdade, eu acho que eles bateram pra caralho foi no DC, né? No Superman, que destruiu a cidade toda brigando com os Zod. Aí bateram e não falavam porra nenhuma de Marvel. Aí foi quando eles foram brigar dentro de um aeroporto vazio, um terminal, sei lá, e justificar que não tinha ninguém, que eles não estavam matando ninguém, igual o Superman matou, né? Então, coisas inúteis e ridículas de Hollywood. É tipo, a gente não pode matar nem de mentirinha mais. É tipo... Bom, a gente tem no final, falando um pouquinho sobre esse final, que eu fiquei extremamente confuso, né? Eu falei, porra, o filme vem, né? Numa linearidade, você vai entendendo, de repente crianças psíquicas, você fala, peraí, o que tá acontecendo? De repente, monstro gigante, né? Que é todo filme japonês, tem um monstro gigante fala, opa, pera, agora eu acho que eu ainda tô entendendo. De repente, não, pera, eu não entendi o final, não. E aí tem isso, né? Que é o trope chamado final Gainax ou Gainax. A ideia é que tem a finalização Gainax é quando ela não faz sentido, ou faz sentido se você parar pra analisar, pensar, discutir e olhar na internet pra ver se você entendeu ou não, né? É isso. Você pegar uma cola de alguém, né? Hoje em dia a gente pega um vídeo no YouTube daquelas pessoas que fazem final de Akira explicado. Exatamente, né? Que tem o final que rola, que tem que tá ligado. O filme, ele não tem surrealidade, ele tem algumas cenas surreais ali, né? Um urso que aparece gigantesco brigando, que depois você vai entender. Viagem cogumelo não é alta, aquele urso de pelúcia. Mas depois você construído entende. de outros ursos de pelúcia, Mas né? você entende, velho, porque aquilo é um menino psíquico que tá lá fingindo que é um urso. Aí você fala, Tem porra nenhuma, eu achei que ele tava dando uma surtada primeiro. Ele que tava viajando com o negócio, sacou? Não tava entendendo que tinha um menino dentro da porra do urso emulando. Fica no ambiente de dorga. Você tá entendendo? O final não, ele fala assim, Luz, Akira, acabou. Aí você fala, uai, cadê a dorga? Não tem dorga. Aí você não entende. Esse que é o ponto. É porque é uma implosão no final, mano. Eu fiquei confuso. E aí eu fiquei assim, porra é essa? Que é o trope, ascenda a um plano superior de existência, que foi o que o meu amigo, a cola da amizade me disse, que falou assim, ó, ou vira Deus ou mata Deus. Eu falei, entendi, virou Deus de um novo universo. Pra mim foi isso, fez sentido. Foi, olhar, é mais ou menos isso mesmo, a interpretação. A energia criou um novo universo, né? Tipo, ele criou um Big Bang na porra do final do filme. Aí vai viver o Akira e o Tetsuo no novo planeta, na nova humanidade. E os outros 3 crianças. E as crianças também, que vai embora, né? Os outros 3 também. Eu acho que eu faço voto que a gente devia falar pra Aninha gravar um vídeo no YouTube fazendo o final de Akira explicado, pra gente já acoplar nesse episódio. Quer explicar, Aninha? Não, é porque eu acho que é muito disso que você fala mesmo, né? Vire um vilão ou mate todo mundo o suficiente pra se tornar Deus, né? Quase isso, assim. Quando não tem ninguém na cidade, você meio que é Deus, né? É sobre a questão de que eles acabam se tornando deuses, né? De uma cidade sem ninguém. Então, a partir do momento que a gente entende que o Tetsuo, ele é quase que um paciente psiquiátrico, né, internado pelo próprio governo, pelos militares, como um teste, essas cenas do urso, né, que ele vai remetendo à infância. Você vê que não são crianças, né, com poderes psíquicos à toa. Tudo isso vai remetendo a essa infância. Então, todo o processo todo o processo dele de essa akirização, né, que a ideia do cientista era chegar o mais próximo da frequência Akira, remete também a uma volta à infância. Então, todos esses delírios que ele vai tendo
se remetem à infância dele, com o Kaneda, se remetem a esses objetos infantis, os brinquedos, e eles cercam eles de brinquedos e memórias infantis para eles retornarem a essa eterna infância, né? Que é onde ele vai obter essa frequência Akira. Sim, quando ele logo que o Kaneda é a única pessoa que pode tirar ele daquilo, porque foi quem teve com ele na infância e quem cresceu junto com ele e pode recobrar ele ao processo adulto. Então, a gente consegue entender que o Kaneda saindo com ele no final do naquele túnel, né, que eles entram na rodovia enorme, sem ninguém, depois de ter recuperado a energia, é porque eles se entenderam como adultos e fizeram as pazes. Porque quando você faz as pazes com esse seu inimigo, que é o inimigo da vida dele, era o Kaneda, que era aquela imagem do irmão mais velho, do cara que você quer ser, do seu herói. Quando você se entende com essa imagem e passa a ser um amigo dela, e ao invés de ficar competindo, resolveu o problema. Você não tem mais uma frequência Akira, agora tá tudo bem, você já tá em paz. Vocês cresceram juntos, agora você pode seguir o seu caminho. Então, eu entendo que essa seguida na rodovia, né, que é uma cena também muito típica, zoom out de uma rodovia grande com eles saindo de moto depois de terem feito as pazes. Cara, isso é a solução do problema da Akira. Eles destruíram meio mundo? Sim, mas, pô, foi o que fez eles crescerem. É isso aí, né? Caminhos destruíram Tóquio inteira, mas ele fez as pazes com as próprias sombras. Godzilla saiu mais maduro do outro lado, não é isso? É isso que importa. Exatamente. Vou fazer um comentário típico de Maduro. É tipo Peter Pan com violência. Tá vendo? Já virei trope. Perfeito. Peter Pan violento. Katsuhiro Otomo. Bom, vamos falar então dos tropes de personagem. E aí eu queria, contra-regra, você vai colocar pra gente aí. Eu queria puxar o primeiro trope, que é outra coisa que me marca o tempo inteiro, que é o Diga Meu Nome. Diga meu nome. Esse trope é o tempo inteiro. Coloca aí, contra-regra. Kaneda! E fala, né? Kanedai, Tetsuo, Kanedai, Tetsuo. Tem até, cara, é um monte o tempo inteiro. Não fala o nome normal, não. Tem um ator reprimido dentro desse menino, não é possível. A gente tá descobrindo isso hoje. Hoje, principalmente, inclusive, né? Porque hoje ele tá aqui, tá. A prima dele tá aqui, ele tá fazendo gracinha, entendeu? Todos os visitos pra aqui. Fez gracinha a vida inteira. Ele até convenceu ela de que ele voava. Na animação japonesa, acho que é muito recorrente, né? Esse trope do Say My Name. Se você pensar nessa estrutura, você consegue, pra quem tem costume de ver anime, né? Você consegue pensar em pelo menos 5, que eles ficam repetindo o nome do outro, e naquela cena dramática onde você não sabe o que vai acontecer. Sim, que eu consigo te falar de Cavaleiro do Zodíaco. Exatamente. Bicho! Naruto! Então, assim, você vai passando por esse universo dos animes, ele é muito recorrente. Não poderia ser diferente no Akira, né? É o equivalente japonês do nosso não! Perfeito. Vamos falar de Tetsuo. Uma coisa que eu acho super legal da linguagem oriental de maneira geral, né, é essa coisa de uma espécie de aura, né? Eles falam muito dessa coisa do ki, energia, cada hora, né, vai ter um nome. Aquela pegada Dragon Ball Z atrás deles ali. Pegada Dragon Ball Z atrás deles, exatamente. Mas aqui eu achei muito bonito porque é muito discreto, né? O trope chama aura de batalha. E quando o Tetsuo, ele começa a entrar na onda de batalha, ele tem uma leve aura vermelha em volta dele. É muito bonito porque ela é sutil, mas ela tá lá. Em alguns momentos ela tá bem presente, mas eles são poucos. De maneira geral, ela tá bem de leve, assim, você vai vendo, né, a representação daquela ideia da raiva, da frustração, né, e dessa pessoa que não tá conseguindo controlar o próprio poder e tá atacando, né, por conta disso. Achei bem bonito. A animação, demais, né, assim, a resolução imagética, né, dessa representação. E tem a aura do Akira, né, que é uma aura mais esbranquiçada, se você vê nas lembranças do Tetsuo, ele tem aquela coisa branca que remete a essa harmonia. Akira já é meio deus, já, né? Já, é o primeiro deus. O Akira já tá mais perto de Buda, né? Ele já atingiu uma certa iluminação, né? Então ele tá ali numa coisa mais pura, né? Inclusive em partes, né? Porque cada pedaço dele tá dentro de um pote diferente, então tem que juntar os potinhos pra iluminar ele inteiro. Que é um trope.
né? Chamado mal selado em um six-pack. A ideia de que se juntar dá merda, então vamos separar. Isso é um trope tão antigo quanto a história humana. Se você vai pra mitologia egípcia, você tem Osíris, que foi dividido e enterrado em várias tumbas, né? Porque se juntar, ele surge de novo e fudeu. E é a mesma lógica Se aqui. juntar, ele volta, né? Exatamente. Na lógica inversa, só pra ninguém falar que eu não falei de Harry Potter hoje, o Voldemort fez isso com a alma dele pra ser mais difícil dele morrer, né? Ele tá todo dividido. Você precisa matar ele várias vezes. Sim. Pra você conseguir, de fato, matar ele. Mas é a mesma ideia. E só pra não falar que eu não falei de Star Wars, isso não acontece em Star Wars. Não, lá eles congelam o Han Solo num pedaço só, que é pra ele poder voltar depois, inclusive, né? Porque senão acaba. Em Velozes e Furiosos também não acontece, né? Tá bom. Fazendo aqui o... Mas ainda aí, falando sobre o Tetsuo, tem uma coisa que eu acho muito legal dele, que é o leitmotiv. A gente vive falando, né, quando a gente falou aí dos westerns do Eros, ele tem uma trilha sonora própria e ele é apresentado, né, quando ele aparece, ele tem uma trilha sonora que é esse leitmotiv que a gente tá falando, mas a dele é um trope que chama riff recorrente, porque é o mesmo pedacinho de música que fica tocando de novo, até que ela vai se tornando mais intensa. Ela começa mais docinha, quase infantilizada, até que ela se torna agressiva, né, também traduzindo bastante esse emocional do personagem, essa trajetória que a Aninha falou antes aí, né, dessa briga aí da criança e do adulto, né, dentro do personagem. É um sample, né? É tipo... primórdios do sample. Pegando Leia. Vocês conhecem a trilha do Lavender Town, do Pokémon? Que eles falam que é uma cidade amaldiçoada, né? Dentro do jogo do Pokémon. E eu acho que essa trilha do Tetsuo, ela vai com essa mesma ideia, de que é uma trilha que, se você ouvir ela de forma isolada, ela é uma coisa bonitinha, fofinha. Se você botar um fundo de ursinho ali, vai parecer tudo bem. Mas conforme ela vai repetindo, e as cenas são, assim, terríveis, né? Tipo assim, onde ela é colocada, ela vai ganhando uma intensidade que, tipo assim, você já começa a relacionar até inconscientemente que, assim, ouvir essa música vai dar alguma coisa errada. Então eles trabalham muito com essa trilha sonora que vai pelo filme inteiro, assim, é o mesmo trecho de 5, 6 segundos de música que fica rodando sempre que vai dar alguma coisa muito treta. Junto com aquele trope do prenúncio, tem esse que é o Dor de Cabeça da Desgraça, que é um ótimo nome e descreve exatamente o que rola. Porque depois de ser internado no hospital pelos militares, ele começa a sofrer umas dores de cabeça muito fortes, onde geram alucinações, e dentro dessas alucinações, que já ocorrem desde o início, antes dele ter qualquer contato com esses militares, com essas transformações novas, ele começa a ter esses prelúdios, que às vezes mistura tanto com o pesadelo, que é como o próprio autor de Akira descreve o filme, né? Ele fala que é um pesadelo, e o Tetsuo, ele vai tendo esses mini pesadelos conscientes, onde ele começa a imaginar o chão rachando, e você tem aqueles brinquedos enormes que vão se tornando uma coisa meio macabra, assim. Nessas horas que ele passa quase entre o delírio e a sanidade naquele hospital, ele entende, de certa forma, que isso é um sintoma da ativação dos poderes psíquicos. Tanto que se revela as próprias crianças psíquicas que estão ali na sala meio que controlando aquele movimento. E a partir desse momento no hospital, onde ele se torna ciente desse pesadelo, ele começa a entender como é que ele vai controlar aquilo, mesmo sem entender que essa força é muito maior do que ele pode controlar, né? Muito bem. Vamos falar então do Kaneda, os tropes dele. Primeiro trope é o homem de verdade usa rosa. E ele tá uma roupa completinha ali, camisa polo, né, rosa. Apesar de que aqui, eu não sei, né, a gente tá falando de anos 80, rosa não é uma coisa tão estranha para os anos 80, mas a gente tá falando de uma cultura oriental, então eu não sei dizer até que ponto esse trope é verdade. Ele é uma mistureba. Mas tá lá, né? E tem o teu trope, né? Tipo, você pode ser o herói B10 que você vai continuar, né, sem problemas ali usando a polo rosa. É engraçado ver o líder da gangue de motoqueiros usando camisa polo, né? Isso eu achei mais engraçado do que o rosa em si. Sim, sim. Tudo bem que é por baixo de uma jaqueta típica, né? A jaqueta dele é maravilhosa. Drive, sacou? A jaqueta dele é legal demais. Jaqueta de Han Solo, rosa. Não, já que a gente falou aí da coisa do Badass, né? Tem um outro trope que é alcançou um novo nível no Badass. Que ele, né, o Kaneda, depois do confronto final com o Tetsuo, a gente pode dizer que ele deu aí uma passada de nível. E a gente pode aplicar isso na Kei também. A gente tá falando do Kaneda, mas a Kei também passa por isso depois que ela é levada pelas outras 3 crianças, né? Que tem também poderes.
ela também alcança aí um nível novo de berezice. E Mulheres de Verdade também usa rosa, porque ela usa a veste inteira, né? Rosa, no caso. É o capacete, né? Já quando a gente fala das crianças, né, que tem aí poderes, a gente tem um outro trope que é a garota doente, mas que aqui é aplicado na garota e no menino, né? Duas dessas crianças, a Kyoko e o Masaru, eles têm algumas questões. Ela, fisicamente fraca e constantemente acamada, né? E o Masaru, ele foi afetado por poliomielite quando ele era ainda jovem, e ele tá sempre numa cadeira que não é de rodas porque ela flutua. E ele volta e meia, quem leva a Kyoko, né, quando eles estão andando, é tipo, bem parece Xavier mesmo. É, do Xavier não flutua não, caralho. Flutua sim, a do desenho animado flutua. É mesmo, o desenho animado flutua, você tem razão. Mas tem uma coisa muito interessante desse trope, acho, que às vezes parece que o autor ele tá tentando retratar, inclusive no Tetsuo, né, pode ser uma relação com a própria radiação, quando ele fala muito de bomba atômica, e você vê crianças que estão desenvolvendo doenças por causa de uma frequência, né, que é essa questão do Akira. Então a gente pode entender que essa poliomielite, essa acamação, essas deformações que são geradas no corpo do Tetsuo, vem dessa radiação que faz eles se tornarem o que eles são, né, traz os poderes deles também, mas que também traz consequências, que é o que a gente entende pela própria essa descoberta, né, da bomba atômica. Quando a gente pega o cientista, ele remete muito ao Einstein, que é uma figura da nossa cultura pop, né? Hoje em dia a gente entende que as teorias do Einstein vieram a possibilitar o desenvolvimento da bomba atômica. Então, praticamente de uma forma intencional, ele retrata esse cientista sendo o responsável pela manipulação dessa frequência Akira, e essa frequência Akira é o que vai gerar essa terrível desencadeamento na sociedade e nessas crianças que vêm a ser tratadas por isso, né? Isso aí que a Aninha tá falando é o cientista louco relutante, é o trope, que aparece em um monte de lugar também, né? E é mais legal lá do cientista que é sempre assim, análise de tipo de ressonância, sei lá o que é, né? Aqueles maquinários, ele olha pra aquilo, que pra gente não faz sentido nenhum, é só uma linha, ele fala, oh, meu Deus, né? Parece uma tirinha de eletrocardiograma, inclusive. Mas tem a representação visual, né, daquela energia que vai formando o domo, que ele vai ficando cada vez mais completa e que, de certa forma, conta pra gente, né? Mesmo que a gente não entenda ali. É um 3D ali, inclusive, né? Acho que é o único 3D. A gente não entende muito bem o flambótino ali, mas a gente entende que aquilo tá crescendo, né? Assim. Quando você enxerga a frequência, eu não sei se dá pra perceber, mas eles fazem questão de encaixar a frequência com a trilha sonora do Tetsuo. Sim. Então você vai ver que ela começa a pulsar e ela pulsa na frequência daquela trilhinha sonora que repete o filme inteiro, que é quando ele atingiu o poder máximo. Então tudo encaixa direitinho e o cara louco que tá comandando aquilo tudo fica muito emocionado. É como se a trilha estivesse tocando dentro do próprio anime, assim, sabe? Como se eles também estivessem vendo essa harmonia toda. E daí eles inventaram o Winner. It really whips the llama's ass. Mas, Aninha, isso que você falou eu acho muito legal, porque a gente citou detalhes sobre a trilha sonora, mas a gente hora nenhuma comentou, acho que hoje ainda, o tanto que a trilha sonora do filme é foda, né? Ela é, pra mim, tão foda quanto a animação em si, né? E o casamento do filme com a trilha sonora é muito impressionante. A gente não comentou isso ainda porque isso vai ser comentado agora, no terceiro passo do nosso podcast, onde nós vamos falar de trope de linguagem. Tá tudo lá no roteiro. Tá tudo no roteiro, tá tudo no manual, né? Katsuhiro Otomo! Bom, deixa eu puxar um primeiro aqui que tem um pouquinho a ver com isso, que é o mashup de gênero. É uma mistureba maluca de gênero. Você tem a trilha sonora misturando cantos e instrumentos budistas antigos, com percussão de gamelão da Indonésia, com techno futurista. Você tem a mistureba e isso é incrível. A trilha sonora é incrível. Inclusive eu peguei pra ouvir depois, tá? Assim, eu gostei demais. Achei muito massa. Ela é muito legal mesmo. E eu acho que isso tudo que você falou, de certa forma, representa a miscelânea de temas, né? Todos os temas representados, né, no Akira, de certa forma, estão ali, né? O conflito entre aquele momento do Japão moderno com o Japão tradicional, a coisa da religião, a coisa né, de você atingir uma frequência de iluminação aí, por falta de palavra melhor. Enfim, de certa forma, a trilha sonora vem aí representando, trazendo essas camadas que a gente falou mais cedo pro filme. É muito legal. Eu também escutei a trilha depois do filme, ela é muito forte. Mas nessas religiões orientais, né, a gente vê que tem uma presença muito forte da música como objeto de iluminação mesmo. Tanto que para você meditar, existem cânticos específicos, vibrações específicas. Então, quando a gente pega no início do filme,
onde ele mostra aquela cena caótica, onde tem gurus religiosos falando que o apocalipse está vindo, o mundo está acabando, vai tudo se acabar, ele já dá esse prelúdio. No mangá, trata um pouco melhor sobre essa situação religiosa mesmo, igual a gente tinha falado sobre a questão política e tal. Mas ele dá esse prelúdio religioso de que a própria religião foi um conflito, né, para o Japão pós-guerra. Então, quando ele traz isso de que o mundo está acabando, nós estamos nos conectando a essas raízes, adorem o nosso Deus de novo, para tudo não dar errado, ele tá falando um pouco disso também, né? Legal. Olha só, você tá largando isso aqui, tá todo mundo se desconectando dessas religiões e a frequência que eles trazem são frequências tradicionalmente religiosas. Pode se relacionar de alguma forma também. E misturado com o Cyberpunk, né? Que é o mais legal, é isso, assim, a mistureba, né? É isso que faz... Super. Tem dois aí tropes, né, de coisa de linguagem que eu acho que se relacionam, que um é a verdade na televisão. A gente tá muito acostumado a ver a televisão contando pra gente mentiras, parábolas, né, uma versão exagerada das coisas, e aqui eles fazem todo um esforço de tentar trabalhar um pouco mais com a realidade. Então, quando o Tetsuo cai da moto tentando fazer uma curva, logo na cena de abertura, ele tem uma dificuldade, assim, bem marcada, né, bem notável, assim, pra tentar voltar, né, então, porque as motos não são levinhas, né? Ele tem ali uma coisa de usar a força, que é uma coisa que Hollywood, por exemplo, muitas vezes ignora, né? A gente fala muito, por exemplo, dos machucados hollywoodianos, né? Não existe gravidade em Hollywood. Não existe gravidade, não existe buraco peso, de bala né? nada mais é do que um arranhado. Exatamente. E pensa, você acerta o dedinho na quina do móvel e pronto, acaba com o seu dia. E eu achei bem legal. Mas eu posso dizer que tiro não machuca nada, não. Ah, Caio, vai cagar. Hollywood tá certo. Falou a pessoa que não consegue mais nem usar a mesma roupa que ele tava no dia. O machucado não é físico, né? Mas o machucado é psicológico, ele conseguiu andar de toda forma. Inclusive, ele só tampou o buraco da bala, continuou lanchando, terminou o lanche e depois foi pro hospital. Entendeu? Terminou de assistir Dragon Ball, que ele tinha que ter assistido, e agora eu vou pro hospital, né? É isso aí. Mas, enfim, o que eu achei curioso de novo, eu acho um pouco inevitável, né? Pode parecer até meio chato às vezes, mas eu acho meio inevitável a gente não fazer essas comparações do universo, né, da animação japonesa com o que a gente está acostumado a ver em Hollywood. E essa pegada de tentar trazer um realismo, eu acho que acrescenta aí uma dose de tipo, poxa vida, que filme foda, né, pra mim. E outra coisa que me lembra, né, essa pegada de mostrar a realidade, de buscar uma coisa real, são os rastros coloridos das motos e dos carros, né? Com o filme acontece, tem muita cena noturna e quando o farol, né, ali mexe, você tem um rastro de luz bem típico da vida real. E quando eu vi o filme, eu lembro de ficar com essa sensação de tipo, nossa, é um rastro muito desenhado, mas como de certa forma isso traz uma sensação de realidade pra esse momento. Então, pra eu que tenho astigmatismo é real, assim, vocês não fazem ideia. Total, né, Madu? É exatamente o que acontece. Agora, tem o troco que é isso, te lembra alguma coisa? Que eu fiquei assim, porra, até aqui eles vão meter japonesice. É lógico que é japonês, não tem como não meter japonesice. Ursinho de pelúcia gigante, com um braço de cobra, jorrando leite. Que merda é essa, né, velho? Que merda pornográfica é essa? Tá lá, né? Tá lá, não consegue fugir disso. A música de Niná Irônica, a gente já falou dela aí, né, que... A gente só não citou o trope, né? Mas é aquela música que tem uma temática infantil, mas que na verdade fica acontecendo no filme, não tem nada de infantil, que torna a cena bastante tensa e assustadora. E tem a pegada do lip lock, né? Que é o mouth flaps, que é o movimento da boca dos personagens para dublagem vir depois, que foi, tipo, acho que precursor, assim, porque é muito diferente de todos os desenhos que eram feitos na época, do cuidado que eles tiveram para parecer realmente que os desenhos animados estavam falando. Porque é uma dor de cabeça quando você traz isso para o mundo ocidental, né? Que os caras têm que dublar isso em português, em inglês, em caralho a quatro. Imagina a dor de cabeça que foi para... E é por isso que a Herbert Richards muda a porra das piadas todas, que é para sincronizar com a boca dos caras, sacou? Exatamente. E eventualmente muda o contexto da história, a piada, tipo, as coisas. Mas o legal aqui é um momento muito bem sucedido e pelo que eu entendi até na dublagem americana, né? Eles conseguiram fazer aí uma tradução e uma roteirização da versão americana que coincidia, né? Que o movimento da boca coincidia com a sincronia, né? Da fala de fato e que isso foi bastante, né? Chamou a atenção. Não era uma coisa que a gente estava acostumado a ver. Bom, que estavam acostumados a ver, porque eu comecei a ver animação nessa época. Pra mim já era normal. Katsuhiro Otomo!
Vamos lá, Aninha, você que é a fã do filme e que trouxe esse filmão pra gente, o que tem aí no filme que a gente acabou não comentando hoje, mas você acha que tem que entrar aí nesse episódio pra convencer quem não conhece a Akira a assistir esse filmão? Acho que uma coisa que eu não lembro se a gente falou foi da representação do Tetsu em específico, que, olhando de fora, fica bem marcado que o Tetsu representa a transição do Japão em relação aos outros países, né? Então, o Tetsu, que é esse adolescente rebelde tentando encontrar a sua identidade, que é, acho que não sei se isso pode ser considerado um trope ou não, que ele é... O filme inteiro é uma busca do Tetsu pelo crescimento, né? Então, é uma jornada, a jornada do Tetsu que representa o Japão. Curtindo a vida doidado, é um trope, já tem 2, é um trope. Curtindo a vida doidado. Perfeito. E no final, igual a gente citou, né? Ele se encontra e ele descobre que ele cresce a partir do momento onde ele não precisa mais brigar com esse irmão mais velho dele. Então, fazendo essas comparações internacionais de período de guerra, a partir do momento que o Japão entende que ele vai crescer muito mais fora da guerra do que dentro de guerras, ele faz as pazes com essa questão nuclear e ele evita se intrometer em novas guerras. Então, ele traz tanto uma perspectiva histórica quanto uma perspectiva muito clássica do cinema, que é essa jornada do sidekick, né, no caso, é nem a jornada do herói. E ele traz todas essas reflexões sobre o crescimento do personagem através de uma dor imensa, que é o que ele sente, né, quando ele tá fazendo aquelas transformações malucas do corpo dele, saindo e voltando e matando as pessoas que ele ama, porque a própria o par romântico, né, do Tetsu, ela morre dentro das entranhas dele. Então, assim, ele é responsável por tudo de ruim que acontece ali. E tá tudo sendo vigiado, né, pelo próprio governo. Uma das questões do anime feito para adultos, né, eles pegam muito na questão do vigiar e punir. O governo e os militares sabem de tudo que tá acontecendo. Tanto que eles demoram, sei lá, 10 segundos para mandar a viatura onde eles estão. Os helicópteros chegam exatamente onde tudo tá acontecendo. Eles sabem de tudo que tá acontecendo. E é um governo extremamente coercitivo. Então, tudo é penalizado. Quando os meninos vão lá pra delegacia, tudo é penalizado. E eles tocam muito nesse ponto, porque hoje em dia o Japão ele tem uma política muito diferente do que era na época. Então, esse filme, eu acho, na minha opinião, ele foi um marco também político para o Japão entender de uma vez por todas que o local de harmonia do Japão é na paz. E que é uma coisa que a gente vê hoje representado, né? A imagem do Japão que a gente tem é de um lugar muito pacífico. E eu acho que Akira foi uma peça cultural extremamente importante, né? Porque a nossa cultura, ela é formada pelo entretenimento, muitas vezes. Eu acho que Akira é um dos maiores filmes já feitos nessa questão cultural. Me perdoe, Velozes e Furiosos, mas... É prima. Mas, de fato, acho que um dos meus filmes internacionais, né, animações favoritas por causa disso. Fora que é uma animação incrível, feita, você vai ficar muito confuso, mas a partir da 6ª vez que você vê, você vai começar a entender algumas coisas. Mas é um filme maravilhoso. Falta só 5 Eros. Ô, Aninha, eu acho legal que eu tava aí discutando e pensando, tem alguns teóricos que falam que no final das contas a gente tá sempre contando a mesma história, que é a da busca da identidade, né? E a jornada do Tetsu, de certa forma, é a jornada do Kaneda também, né? Mas aí eu acho que a gente foca mais, enxerga mais a do Tetsu. E é muito legal que é um simbolismo, né? Quando você fala assim, o par romântico dele morre nas entranhas dele. Como muitas vezes, a gente precisa matar em vida, né? Pai, mãe, irmão mais velho, a namorada, né? A primeira namorada e essas histórias e esses traumas pra gente poder crescer e se tornar quem a gente é. Então, acho que tem uma simbologia aí dessa jornada da busca da identidade que é muito bonita. Os japoneses fazem isso muito bem, né? Assim, eu fico sempre encantada. Simbólico, né? Sempre muito simbólico. Com a simbologia poética, né? Porque pode ser até meio monstruosa, né? Assim, a gente tá vendo ali uma espécie de monstro naquele momento da mutação do Tetsu, mas não deixa de ser, de certa forma, bom. Eu acho bonito, né? Mesmo assim. Representa o adolescente, o monstro. Agora aqui, uma última pergunta. Você falou mais cedo lá no começo que a data da explosão era importante e a gente acabou não falando por quê. Eu sei, porque eu já li a sua cola, mas vamos contar pra galera. No dia 16 de julho de 1988 é a imagem que aparece quando você abre o filme. Aparece essa data e uma cidade deserta ao fundo. A data que eles fazem referência é a data da experiência nuclear de Trinity, só que ela foi em 1945. Foi a primeira explosão nuclear da história que foi feita no Novo México, nos Estados Unidos. Também
chamado de Projeto Manhattan. Foi a primeira explosão feita num lugar desértico. Então, se você perceber bem, a estética da cidade apresentada nesse primeiro frame, ela é muito diferente da de Neo Tóquio. É uma cidade sem luzes durante o dia, né, que é uma coisa importante, porque o Akira se passa quase inteiro em cenas mais noturnas, mais escuras. E essa primeira cena é durante o dia, numa cidade completamente vazia, sem luzes, sem nada. Entende-se que é uma referência a esse deserto do Novo México, né? E é importante que seja 1988, porque é a data de lançamento do filme, né? No ano de 1988, no dia 16 de julho, eles fazem a primeira exibição do filme. Que legal. Que é como se eles estivessem vendo no próprio dia o que vai acontecer dali pra frente. Então, a intenção do filme... Caralho, que medo, hein? Pois é, cara. Porque japonês é muito foda, né? Porque se fosse em Hollywood, essa data ia mudar 6 vezes. Então não dava certo. E ia dar errado ainda, Narciso. Pois é, e aí ele planeja esse lançamento, justamente como o próprio autor descreve, como um pesadelo, para as pessoas verem, e eu entendo que ele tem a intenção da influência cultural por isso. Ele bota como se as pessoas estivessem vendo da perspectiva de que aquilo ali é um pesadelo e ele pode ou não acontecer. Então, vamos ficar de olho aí nessa questão atômica. E o filme fecha, a última cena total do filme é a explosão, né? Que é a visão da bomba atômica, quase que pode ser uma visão interna, uma visão superior, daquelas luzes que vão e dissipam e ficam um círculo laranja e aqueles raiozinhos saindo, que intencionalmente é a visão dessa última explosão, né? Tá explicado o final. Tá explicado o final. Maravilhoso. Então, só pra fechar, o Isopo aqui, crianças, tome vacina. Vacina evita pólio. E é isso aí. Vacina salva vida. Viva o SUS. Não esqueça do Zé Gotinha essa semana, né? Vamos embora.